Bom, então vamos lá, pessoal. A maioria de nós é condicionado a tomar decisões baseados em notícias externas. Muitas vezes acreditando que essas notícias são de fato a realidade. E hoje eu quero falar sobre como você é controlado pelo medo. As pessoas colocam um medo em você que te forçam a tomar alguns tipos de decisão, certo? As coisas vão continuar bem ou piorar. O que a história mostra é que, mesmo em tempos de dificuldade, nós não chegamos a um colapso social completo, tá? Então, se a gente pudesse analisar a história no todo, no geral, as coisas até que vão bem no longo prazo, tá bom? Apesar de ter momentos difíceis na nossa história. Mas, relatando esse processo, pouco a pouco você pode notar que nas fases onde as coisas ficam mais difíceis é onde os agentes governamentais, nem sempre governamentais, tá? Mas em sua maioria governamentais, estatais, conseguem te doutrinar e te obrigar a fazer coisas que você não quer, certo? Então vamos falar do controle pelo medo. Primeira coisa sobre controle pelo medo é que nem sempre esse controle vem de uma notícia ou de um fato verdadeiro. Então, fake news é proibido. Mas o governo e os estados e o governo, eles sempre usaram teoria da conspiração para doutrinar a população. Vou te dar alguns exemplos aqui. Nos anos 70, 80, até os anos 2000, era muito comum notícias sobre aliens, sobre alienígenas. E muitas pessoas dessa época têm receio, têm medo de alienígenas. Tanto que a astronomia era um assunto muito mais popular em países desenvolvidos, inclusive em países subdesenvolvidos de terceiro mundo como o Brasil, tá? Esses assuntos eram muito populares e hoje em dia ninguém liga tanto para isso. Então, aliens já foi uma parada que realmente as pessoas tinham medo de alienígenas e tal, e hoje é meio que um meme. Você não encontra pessoas aí preocupadas com extraterrestres, certo? Um outro exemplo foi o bug do milênio, que aconteceu nos anos exatamente no ano de 1999, certo? Se você não sabe o que é o bug do milênio, cara, poderia fazer um vídeo só isso. Se vocês quiserem, deixa um comentário aqui abaixo. Parecido também com o que aconteceu no bug do milênio, existia uma narrativa de que o mundo ia acabar em 2012 por causa do calendário maia. Isso vários de vocês acompanharam. E tem também cometas e coisas que passam perto do planeta Terra. Um exemplo disso foi o cometa Hale-Bopp, tá bom? Por que todas essas narrativas são interessantes para os controladores do mundo? Vou explicar para vocês. Muitas dessas coisas são influenciadas pela cultura do entretenimento. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre como os animes transformam os jovens em pessoas frustradas, tá? Falando até sobre a síndrome do protagonismo e tal, é um vídeo bem interessante. Bom, os filmes de Hollywood têm um poderoso papel na formação de medos coletivos e tendências culturais. Eu já até contei pra vocês já repararam que está acontecendo uma tendência de filmes de mulher mais velha com homens mais novos? Vocês já repararam nisso? Entra na sua Netflix ou no seu streaming favorito e olha lá os vídeos que são recomendados para mulheres. Mulheres mais velhas com relacionamento com caras mais novos. Mulheres de 50 anos com caras de 20 anos. Ou seja, Hollywood, ela tenta mudar a cultura da sociedade. E por que mulheres mais velhas com caras mais novos? Simples. As mulheres, no mundo atual, trabalham. Elas têm renda, elas não dependem do marido. Só que, para essas mulheres estarem trabalhando, elas muitas das vezes abrem mão da família, abrem mão de ter filhos. Só que muitas ganham uma quantidade razoável de dinheiro. Aquelas solteironas de 50 anos, 40 anos. Por isso existe agora uma tendência de filmes que falam sobre essas mulheres encontrando caras mais novos.
Consegue entender? Acho que esse aqui foi um excelente exemplo para você entender o que eu tô falando. Bom, então sim, Hollywood tem um papel poderoso na formação de medos coletivos e tendências culturais. Quando a gente leva isso para controle pelo medo, qual é o exercício que eles fazem que causa uma alienação na população? É narrativa, emoção e principalmente repetição. Exatamente nos anos 70 e 80, quando o tema de medo das pessoas eram alienígenas, surgiram centenas de filmes sobre alienígenas. Filmes sobre alienígenas se tornaram populares naquela época, não só por serem bons filmes, a maioria não era bom filme, mas são populares pelo fato de que existiam muitos. E existe alguém que financia essa indústria, certo? Isso influencia comportamento, principalmente a repetição. A repetição sobre alguns temas, que podem ser ou não mentira, começa a fazer com que as pessoas achem que aquilo pode ser algo plausível, beleza? Bom, isso molda o comportamento das pessoas. E aí que tá o ponto-chave. Na vida, existem várias formas de impor medo a alguém. E lembre-se, se uma pessoa está com medo, ela está condicionada a tomar uma atitude que muitas das vezes ela não quer. Um exemplo. Na natureza, alguns animais que são dominantes, eu falo animais dominantes dentro do mesmo grupo, dentro da mesma espécie, tá bom? Eles usam uma postura corporal, rosnado, punição física, gritos e ameaça. Por exemplo, um cachorro que é alfa dentro de um grupo de outros cães, ele tem certos comportamentos que fazem a presença dele ser respeitada. Muitas vezes isso é pelo medo. E quando a gente leva esse exemplo para o comportamento humano, nós chegamos em coisas parecidas com o que o bullying é numa sala de aula de adolescentes. O adolescente, que é o mais forte, que é o mais alto, que às vezes é o mais pesado, ele comete bullying tomando atitudes muito parecidas com o que um animal toma perante a um grupo. Como, por exemplo, ameaçando, batendo. Consegue notar esse tipo de semelhança? E todos esses comportamentos reforçam o medo, medo dos demais. Esses demais têm que reagir a essa situação de alguma forma. E aqui eu vou contar um pouco da minha experiência, porque, como vocês sabem, eu nasci na periferia de São Paulo, então eu estudei na periferia de São Paulo, fiz o ensino médio lá, aliás, não só o ensino médio, né, desde a primeira série até a última, e diferente de uma escola americana, ou provavelmente da escola que você estuda, o bullying na minha escola ele era um pouco diferente do habitual, não tinha tanto dessa questão do valentão vir e te bater, mas tinha muito da questão de tipo assim, o fulano X vende droga, o fulano Y tá sempre armado, o outro tá sempre com canivete. E qual é a reação das outras pessoas, dos alunos comuns perante a isso? A nossa reação era o seguinte, eu ia pra escola, só que eu tentava não arrumar briga com ninguém. E muitas vezes, eu estando certo, eu tentava não entrar em conflito com ninguém. Por quê? Porque eu não sabia se o cara estava armado dentro da sala, eu não sabia se estava com faca, canivete, eu não sabia quem era o pai desse cara. E às vezes o pai dele, porra, era uma pessoa de respeito ali na quebrada. Eu não sabia quem era o pai, não sabia quem era a mãe. Então, o comportamento ali dentro da sala de aula era um comportamento de respeito, mas esse respeito era uma imposição através do medo, de você não saber com quem você estava lidando, certo? Bom, dito isso, você já sabe que qualquer tipo de medo pode causar um comportamento diferente do habitual em você. Esse é o ponto. Muito do que você faz hoje em dia é porque você tem medo de alguma coisa. E aí que a gente chega na questão de quem coloca medo em você hoje. Aqui na internet eu tenho vários amigos que não podem falar determinadas coisas porque eles recebem patrocínio de empresas, etc. E então, eles têm medo de quem?
Eles têm medo de quem paga o salário deles. Consegue notar como várias das atitudes do mundo atual são tomadas com medo, certo? Por isso que o seu influenciador favorito não fala de determinados assuntos. Por quê? Porque quem paga o salário dele muitas vezes não está de acordo com aqueles assuntos. Muitas vezes também eu posso falar de determinados assuntos exatamente porque eu vendo os meus produtos no meu canal. Se eu tivesse qualquer outro tipo de patrocínio, por exemplo, patrocínio do governo, eu não poderia falar algumas coisas que eu falo aqui. Então, uma das formas de controlar uma pessoa é pelo medo. Medo de quê? De ter algum problema na renda, ganhar menos dinheiro, ter a renda impactada, perder o salário. A mesma coisa acontece no mundo físico, onde o cara sabe que tem várias coisas erradas numa empresa, mas ele não fala. Por quê? Porque ele tem medo de perder o emprego. Então, o chefe dele controla ele pelo medo. Eu coloquei aqui, quem controla o seu emprego? Outra coisa, quem decide onde você vai? Se você está numa região, olha a situação, você trabalha de Uber. Você tem que ir para uma região, só que você não pode entrar nessa região, porque você sabe que essa região é comandada pelo tráfico X. Até o lugar onde você vai é determinado pela sua quantidade de medo de pisar naquele lugar ou não. Então você é controlado pelo medo o tempo inteiro. Existem pessoas que a simples forma da pessoa se vestir causa medo em outras pessoas, e quando elas estão andando na mesma calçada, a pessoa fica com medo e muda de calçada. Quase tudo na vida que você faz é porque você tem medo. Certo? Outra coisa, quem decide o quanto você vai gastar? Por que as pessoas têm medo do Estado, do governo? Porque o governo pode aumentar impostos. E se o governo aumenta impostos, ele decide basicamente para onde está indo o seu dinheiro. Você tem medo de não decidir para onde vai o seu dinheiro. Olha que loucura. Um exemplo de quem trabalha muito, muito bem com o medo das outras pessoas é o PT. O PT governa esse país por 20 anos. Por 20 anos. E as pessoas ainda têm medo de perder o Bolsa Família. Vocês têm noção de que o PT ele só consegue ser eleito porque as pessoas têm medo de o PT sair e elas perderem os auxílios. O PT usa o medo para controlar as pessoas, para controlar o Brasil. Quantas pessoas, olha que loucura, quantas pessoas votariam no Bolsonaro se elas tivessem a certeza que o Bolsa Família não acabaria? Outra coisa que tá tendo agora, né, o medo de ficar sem gás. Medo da fome. Imagina você ser baixo no nível de controlar as pessoas pela fome. Medo de ficar com fome. A classe média do Brasil, quem realmente trabalha, quem produz. Por que quem trabalha tem medo do PT voltar ao poder? Porque eles têm medo de voltar para a condição que eles estavam antes, para a pobreza. O Lula tem aquela declaração clássica de que quem ganha acima de 4 mil não vota mais no PT. Por quê? Porque tem medo de voltar para a pobreza. Aliás, falando nisso, um assunto importante, deixa eu falar aqui que esse vídeo é patrocinado pela BingX. E uma das maneiras mais interessantes de tirar o PT da sua vida, de tirar qualquer estado da sua vida, é fazendo autocustódia de Bitcoin. Então eu fiz um vídeo aqui abaixo te ensinando a comprar Bitcoin. Você só precisa de 4 minutos e 10 reais. Só isso. Isso já vai te dar um conhecimento imenso para você tirar o poder do Estado da sua vida. Então o link vai estar aqui abaixo e você assiste depois desse vídeo. Voltando, você entende que quase todas as decisões que você toma na sua vida é por medo. Bom, FC eu coloquei, né, que seria facção criminosa.
Por que os contratos são respeitados na favela? Por que que na favela os bandidos dificilmente passam a perna um no outro? Por quê? Por que que existe um respeito ali? Medo. Porque na favela, se você faz algo de errado, você é punido, você perde sua vida. Então, até entre os bandidos, se bem que eu falei de políticos e agora eu tô falando de facção criminosa, mas esse outro tipo de bandido, que são as facções criminosas, eles entendem o jogo do medo, que eles precisam colocar medo nos outros bandidos para que eles cumpram seus contratos, para que eles cumpram suas obrigações. Uma coisa interessante é sobre o desarmamento. Acho que até coloquei aqui, ó, o referendo no Brasil de 2005, o povo escolheu ter armas. Só que o acesso a armas é cada vez mais restrito. Então, você provavelmente você não sabe dessa informação, mas existiu uma votação no Brasil. Eu lembro como se fosse hoje. Mano, olha que loucura. Eu lembro como se fosse hoje. A minha tia votava no Enéas. A minha tia votava no Enéas. E a gente morava numa viela em São Paulo. E minha tia votava no Enéas. E ela era militante do Enéas. Ela colou um adesivo da votação que teve sobre armas, escolhendo não, ou seja, a favor das armas. É meio contraditório, mas é que a votação, o não era para proibição de venda de armas. Então você votava não, então você queria a venda de armas, certo? Foi assim que aconteceu. E quem votava sim queria a proibição. E minha tia colou isso na porta. Tinha uma janelinha na porta, aquelas portas antigas de madeira, né? Com uma janelinha no meio. Ela colou isso na janelinha. Cara, é uma imagem que eu nunca vou esquecer. Eu era muito criança. Eu nunca vou esquecer, mas uns 3 dias depois, pegaram a minha tia nessa viela, espancaram ela, roubaram tudo que ela tinha, cara. Será que fez falta pra ela ter arma naquele momento? Será que fez falta? Isso é doideira, né? Mas por que você acha que cada vez mais o Estado te impede de ter arma? Por que você acha? Por que eles querem te desarmar? Porque eles entendem o controle pelo medo. Eles entendem que um cidadão armado não precisa baixar a cabeça para tudo que o governo faz. Um cidadão armado, ele pode sair de casa no meio de uma pandemia se ele quiser. Ele não é obrigado a fazer tudo que é imposto para ele. Por que um dos poucos países onde as pessoas têm um pouco mais de liberdade são os Estados Unidos? Porque eles são armamentistas, eles têm arma pra caralho. E você acha que o governo do Brasil quer que você tenha arma? No dia que a compra e venda de armas for popular no Brasil, nesse dia, no dia que houver pouca restrição quanto a isso, corrupção no Brasil acaba. Se toda a família tivesse uma M4, uma AR-15, a corrupção no Brasil acabava na hora. Uma das formas do Estado não controlar sua vida é armando a população, é se armando. E por que a população armada impede os absurdos que o Estado faz? Porque o Estado fica com medo. Quase tudo que você faz na sua vida é porque você tem medo. E hoje, por que o Estado brasileiro é tão vadia? Por quê? Porque eles não têm medo de nós. Eles não têm medo nenhum. Esse é o grande problema. Bom, ainda falando desse assunto, só que mudando um pouco o foco, como é que você pode usar o medo de forma correta? Um exemplo, tá? Um exemplo. Você já viu aquelas campanhas de marketing que são tipo assim: isso aqui
Só vai durar nos próximos 30 dias. Essa promoção é válida só no dia 10 do 10, no dia 11 do 11. Eles geram medo de ficar de fora, o medo de perder uma promoção. Por isso, alguns cursos têm aquela página de venda com aquele númerozinho escrito, aquela contagem regressiva. Por quê? Porque aquilo estimula a pessoa a comprar o mais rápido possível. É o medo de ficar de fora do marketing, coisa que todo mundo deveria saber. Usar o medo no marketing para alavancar vendas, mas é claro, usar de forma consciente, né? Não usar dando golpe. Outra coisa, medo de perder um relacionamento. Quantos homens e mulheres não fazem coisas que não querem porque tem medo de perder um relacionamento? Imagina se você não tivesse medo de perder a pessoa que está com você. Como seria a sua relação? Seria melhor ou pior? Quantas pessoas hoje dormem tristes porque eles têm medo de perder um relacionamento e muitas vezes é obrigado a fazer coisas que não quer? Não só um relacionamento de homem para mulher, mas pode ser com filho, tio, tia, amigos, etc. Então muitas pessoas sabem utilizar o medo para quê? Para obrigar o parceiro a fazer algo que não quer. Vocês entendem isso? A gente ainda precisa falar mais sobre relacionamentos. Você quer um vídeo sobre relacionamentos? A gente pode abordar profundamente esse tópico. Daria um vídeo de 3 horas, né? Mas enfim. Outra coisa que acontece muito no jogo político, em empresas isso também acontece, que é segurar uma informação valiosa. Por que a maioria dos políticos no Brasil não cagueta um ao outro, não entrega os escândalos de corrupção um do outro? Por que a maioria deles se ajuda? Por que a esquerda muitas vezes passa uma lei que ajuda a direita e a direita muitas vezes passa uma lei que ajuda a esquerda? Porque eles conhecem os podres um do outro, eles sabem as informações um do outro. Então, muitas vezes o político que você gosta, ele toma uma atitude que você acha incorreta, mas ele não toma essa atitude com a base moral dele. Ele toma essa atitude por quê? Porque outro político tem uma informação privilegiada sobre uma merda que ele fez. Tudo não, mas quase tudo que você faz na vida é por medo. As pessoas querem te colocar medo para te obrigar a fazer coisas, certo? Outra coisa, se inscreva nesse canal, deixa o like. Por quê? Porque você sabe que o algoritmo do YouTube dá preferência para mostrar os meus vídeos para as pessoas que engajam com os vídeos. Então, eu tô fazendo você ter medo de perder o meu próximo vídeo, certo? Então, se você não der like, talvez o próximo vídeo não apareça para você. E talvez seja algo muito importante, que coloque milhares de dólares no seu bolso. Quem sabe? Bom, e é isso. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela BingX e o tutorial aqui abaixo você vai aprender a comprar Bitcoin com R$10 em 4 minutos, tá bom? Bem prático e simples para você aí que está começando. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.